Bom dia a todos. Prazer aí estar aqui representando o grupo de coluna. Esperamos que em breve possamos voltar às reuniões presenciais. Vamos falar hoje de escoliose de início precoce. Nosso objetivo aqui é, principalmente para o pessoal que não é da área, a gente definir o que é a escoliose de início precoce, como que a gente avalia esses casos e como que a gente raciocina em termos de opção de tratamento, sendo que a principal delas são as técnicas de não fusão, que eu vou buscar aqui mostrar o papel e a evidência disso. Bom, a gente chama de escoliose de início precoce quando essa deformidade de coluna, acima de 10 graus e com rotação de vértebras, acontece antes dos 10 anos. Normalmente, ela é por causa congênita, ou neuromuscular, ou sindrômica, ou idiopática. Um dos problemas é o que ela causa na função pulmonar e ela também está relacionada com menor expectativa de vida. Além de avaliar clinicamente a criança, nessa faixa etária é sempre fundamental o estudo de imagem. Então, tomo e ressonância, que muitas vezes a gente não faz em adolescentes, nessa faixa etária a gente sempre faz, porque tem uma alta taxa de malformação intracanal que pode chegar até 20%. A gente busca classificar essas deformidades baseados na etiologia, baseado na magnitude da curva, na magnitude da cifose, e o principal fator é o quanto isso progride a cada ano. A maior repercussão que essa escoliose traz é na função pulmonar, e a gente tem um problema que é tratar essas crianças antes dos 8, preferencialmente antes dos 10 anos, que é quando elas têm uma capacidade pulmonar e um número de alvéolos semelhantes ao do adulto. A gente não pode deixar que uma criança tenha uma distância entre T1 e T12 menor do que 20 centímetros. Então, se a gente fizer uma artrodese precoce e a criança ficar com menos de 20 centímetros de tórax, isso com certeza vai repercutir na função pulmonar na vida adulta. Então, são casos de extrema dificuldade. A gente tem curvas rígidas, progressivas, necessidade de cirurgia precoce, a gente tem essa complicação da artrodese precoce em crianças, a gente tem o problema das malformações intracanais, e a gente tem um problema de não ter instrumental que se adapte em pedículos e em crianças tão pequenas. O fundamental é a gente estabelecer que não pode se comparar o que a gente faz nesses casos com o que a gente faz na escoliose idiopática. A gente tem que regular, principalmente, a expectativa do paciente e da família, porque é completamente diferente. No fim, a gente tem 5 opções de tratamento, que são a gente tratar com gesso e brace, a gente fazer uma artrodese apenas do lado convexo, deixando o lado côncavo crescer, os dispositivos de não fusão, que é o que eu vou me ater mais na aula, a fusão posterior e as cirurgias mais agressivas de ressecção de hemivértebra ou de osteotomias. Então, o tratamento não operatório, que são os gessos e órteses, eles têm uma função principalmente de estabilizar a deformidade, eles têm pouco poder de correção permanente e a gente utiliza eles principalmente para postergar a cirurgia, para que a criança chegue na idade que ela possa fazer o tratamento definitivo. Um dos tratamentos mais utilizados são os gessos seriados, que eles são principalmente utilizados nos casos idiopáticos, mas eles também exigem anestesia geral para serem confeccionados, uma mesa que a gente está tentando, até aqui na Sociedade Brasileira de Coluna, um projeto para simplificar essas mesas e terem elas disponíveis em qualquer serviço aqui do nosso país. O objetivo do tratamento é tentar deixar a criança, que ela consiga sentar, que ela libere os braços, que ela não tenha problema do tronco colapsar e que ela consiga respirar melhor. Tem condições que se adaptam e tem condições que não se adaptam ao uso do colete. Um outro tratamento conservador que a gente não pode deixar de mencionar é a adaptação digitalizada de cadeira de rodas. Isso muda muito
a qualidade de vida de crianças com deformidade, principalmente enquanto elas não podem ser operadas, e elas também contribuem para a gente conseguir retardar a cirurgia nessas crianças. Então, também é muito importante a adaptação de cadeira das crianças que não andam. A gente opera quando a criança não consegue mais sentar mais, tamanho deformidade, quando começa a ter úlceras de pressão, quando a função pulmonar piora. E isso normalmente acontece quando a escoliose progride além de 50 graus e quando a cifose progride além de 80 graus. Então, esse é um dos primeiros tratamentos cirúrgicos que a gente faz, principalmente para os casos congênitos, onde a gente tem uma malformação, normalmente a formação de barras do lado côncavo. Então, o que a gente faz é uma artrodese do lado convexo e conta ainda com um pequeno crescimento do lado côncavo. Os dispositivos de não fusão são o principal tratamento. A gente tem basicamente 3 tipos: os tipos de distração, os tipos guia e os tipos de compressão. De longe, o tipo de distração é o que tem mais estudo. A gente tem o growing rod tradicional, que são esses 2 desenhos à esquerda, que a gente coloca pontos de fixação proximal e distal e faz uma armação que ela tenha esses dados que conectam a haste, que de tempos em tempos a gente volta lá e faz uma distração. Não tem disponível no Brasil, mas tem no exterior, o MAGEC, que é essa figura do meio. Esse é um dispositivo que você consegue fazer as distrações através de magnetismo. A ideia é muito boa, mas a execução ainda não é tão boa. Então, ele funciona na primeira, segunda, terceira distração, depois ele para de funcionar, e esse dispositivo causa uma metalose importante. A gente tem esse dispositivo, que é a 4ª figura da esquerda para a direita, que a gente chama de dispositivo bipolar, que também é parecido com o growing rod, mas esse dado que eles têm, ele é catracado. Então, ele permite uma distração progressiva com menos retornos no centro cirúrgico. E a gente tem o Vepter, que é também um dispositivo que foi criado para tratar a deformidade de tórax, mas que em alguns casos a gente utiliza também para tratar a deformidade na coluna. Então, o grande problema desses dispositivos são as complicações. Então, a gente tem exposição frequente dos implantes, a gente tem problema de cobertura cutânea, soltura, quebra, alguns casos dramáticos com migração para dentro do canal e lesão medular. Então, é um tratamento ainda com muitas complicações. A gente tem um problema de retorno seriado no centro cirúrgico. Então, o FDA já proibiu ou recomendou que não fosse feito antes dos 4 anos e também preconiza que os retornos no centro cirúrgico sejam feitos com pelo menos 9 meses de intervalo. Esse é o MAGEC, o dispositivo para fazer o alongamento, que daí dispensaria o centro cirúrgico, a anestesia, mas ele ainda tem uma taxa de complicação alta e ele para de funcionar depois de algumas distrações. Aqui, o trabalho mostrando para a gente tentar aumentar o espaço entre as distrações. Esse é um caso, só para ilustrar, uma deformidade de uma criança muito pequena, em que, então, a gente foi fazendo alongamentos sucessivos por quase 3 anos até chegar na artrodese definitiva nessa criança. O Vepter, e ele foi criado, então, para esse problema torácico, mas ele é utilizado em crianças. Olha essa criança que tinha mielomeningocele, uma malformação bastante complexa, a gente não tinha pontos de fixação. Então, a gente teve que usar as costelas e o ilíaco. Então, também tem o problema de ser um dispositivo saliente, que causa problemas na pele, de cobertura cutânea, pode causar fratura das costelas, mas nessa criança a gente conseguiu levar ela dos 6 até os 10 anos, até ela chegar aos 22 quilos, para depois fazer a cirurgia definitiva com ressecção de vértebras, garantindo um tórax de tamanho considerável. Esse é um dispositivo que ainda não tem no Brasil, que é um dispositivo de guia. Ele faz uma artrodese na alma da curva e deixa parafusos nas extremidades da curva, mas esses parafusos não são bloqueados. Então, ele tenta
dirigir, guiar o crescimento da coluna, permitindo que a haste deslize por esses parafusos. E a gente tem os dispositivos de compressão. Então, já teve esses grampos de nitinol, que é a figura da esquerda, e hoje a gente tem o tethering, que é essa figura da direita, onde a gente causa uma compressão nessa região e permite que a criança continue crescendo com menos deformidade. Então, o que a literatura mostra é que tem uma taxa de complicação muito grande ainda nesses dispositivos. Ele é o melhor tratamento para essa faixa etária, mas a gente sempre tem que salientar e preparar a família para várias complicações, retornos programados e não programados para o centro cirúrgico. O quarto tipo de tratamento são as fusões. Então, esse foi já comprovado que antigamente a gente considerava que uma coluna reta era melhor do que uma coluna torta, mesmo que ela fosse curta. Isso depois foi comprovado que não era verdade, e a gente tem um problema pulmonar quando a gente faz essa artrodese muito precoce. Então, o ideal é a gente fazer essa fusão, preferencialmente depois dos 10 anos, ou pelo menos depois dos 8 anos, e medir essa distância entre T1 e T12, e ter pelo menos entre 18 e 22 centímetros, que é o que a literatura preconiza. O quinto tipo são as ressecções de osteotomias. São as cirurgias mais agressivas, mais complexas do ponto de vista técnico, e também tem alguns problemas para crianças tão pequenas, como perda sanguínea e o risco de dano neurológico. Uma das cirurgias que a gente faz com maior sucesso são as ressecções de hemivértebra. Então, esse é um caso de uma menina de 8 anos com escoliose congênita. Ela tinha uma hemivértebra na junção lombosacra, um dos piores locais para a gente ter uma hemivértebra, que causa um desbalanço do tronco e curvas graves. Então, é uma cirurgia tecnicamente bastante demandante, mas que hoje, com auxílio de navegação, com auxílio de bisturi ultrassônico, de drill, a gente consegue fazer com maior segurança. Então, a gente resseca essa hemivértebra, vocês veem aqui o antes e o depois, então a gente consegue ressecar a base do problema e muitas vezes a gente consegue impedir que as curvas compensatórias progridam novamente. Então, a gente faz uma fusão curta, que não prejudica a função pulmonar da criança e ela tende a ter um desenvolvimento normal daí para frente. Então, o grande problema são as curvas muito rígidas. Então, a gente tem essas opções de osteotomias, osteotomia de ponte, osteotomia de subtração pedicular, as ressecções de vértebra, e muitas vezes a gente usa a tração. Então, a gente gradua o grau de osteotomia que a gente faz nesses 6 tipos, desde a ressecção das articulações, que é o que a gente mais faz e que é menos difícil e menos envolto com complicações, a ressecção de pedículo, que é o número 4, e a ressecção das vértebras, que é o número 5 e 6. Aqui, então, a gente tem essa osteotomia, que a gente chama de coluna posterior, ponte ou Smith-Petersen, e é uma ressecção que a gente tira as articulações, o ligamento amarelo e flexibiliza a curva. Então, em casos como esse, um garoto de 16 anos, com baixo peso, 25 quilos, com uma curva extrema. Então, a gente vê aqui que ele tinha uma grande cifose, nenhuma lordose, tinha uma escoliose de 100 graus, uma obliquidade pélvica de 70 graus, já não sentava. E a gente, com essas osteotomias em todos os níveis, consegue uma correção bastante razoável, corrigindo, ganhando lordose para esse paciente, corrigindo a escoliose e obliquidade pélvica e tornando esse paciente capaz de sentar novamente. Casos que a deformidade é maior, envolvendo menos vértebras, muitas vezes a gente precisa de osteotomias mais radicais. Essa é a subtração pedicular. Então, é uma osteotomia que a gente resseca os pedículos, uma chamada osteotomia de 3 colunas, porque a gente vai até a porção anterior da vértebra. Então, esse é um caso
também uma criança com malformações, 11 anos, uma deformidade que a gente tem esse índice DAR bastante elevado, ou seja, uma deformidade grave envolvendo poucas vértebras. Então, nesse caso, foi feita uma subtração pedicular assimétrica em 2 níveis. Então, uma cirurgia bastante complexa, com risco neurológico, um risco de sangramento, muitas vezes precisa ser estadiado, mas que permite uma correção bastante razoável da deformidade. E temos ainda as VCRs. Essas são a ressecção completa da vértebra. Obviamente, envolve uma perda sanguínea maior, um risco neurológico maior, e muitas vezes a gente utiliza principalmente em crianças que já têm um dano neurológico, como é o caso das mielomeningoceles. Então, esse é um caso de cifose grave, onde a gente ressecou 3 vértebras para conseguir essa correção. Uma das discussões muito frequentes nessa faixa etária é quando a gente deve ou não incluir a pelve. Então, para crianças que não andam, é muito fácil a gente incluir a pelve. Para as crianças que andam, você incluir a pelve, muitas vezes você tira a báscula da bacia, que era o mecanismo compensatório através do qual essas crianças andavam. Então, a gente tenta não incluir a pelve em crianças deambuladoras e, muitas vezes, quando a gente tem uma curva com mais de 40 graus, com obliquidade pélvica severa, que precisa incluir a pelve, a gente lança o laboratório de marcha, que nos dá mais respaldo para ver se a criança vai conseguir ter marcha, se a gente realmente conseguir incluir a pelve, mas normalmente vai envolver todo um processo de reabilitação, de reaquisição de marcha nessas crianças, e a gente precisa discutir muito isso com a família, que às vezes a gente vai transformar uma criança que andava por pelo menos 1 ano de muita reabilitação para ela conseguir voltar a andar. A gente também utiliza essa classificação de Lauenstein para escolher a deformidade que a gente precisa ou não fixar a pelve. A fixação da pelve é um outro desafio, porque ela tem uma taxa de falha muito grande, e hoje a gente tem o que a gente chama de sexteto mágico. Então, quando a gente consegue colocar um parafuso no ilíaco de 8,5 de diâmetro, que é um diâmetro enorme para um parafuso, e consegue fixação de L5 e S1, então a gente tem aí 6 pontos de fixação distal, a gente tem um menor índice de complicação. Tração é algo que a gente utiliza muito, principalmente nas cifoses. Alguns casos a gente utiliza antes da cirurgia. Aqui no IoT a gente tem a cadeira e o andador adaptado para tração. Então a gente interna a criança fica 2, 3 meses internada, fazendo uma tração progressiva de peso para a gente corrigir ou flexibilizar pelo menos a curva para depois fazer a cirurgia. E muitas vezes a gente utiliza ela no intraoperatório também. Ela está associada com um aumento de eventos de queda de potencial evocado, mas muitas vezes é uma opção que nos evita osteotomias maiores. Hoje, a gente tem algoritmos que a gente segue para ter um uso de tração com menos complicações. Quando a gente trata essas crianças, a gente tem em mente que complicações são frequentes. A gente tem complicações pré-operatórias, então, quando a gente indica um sistema de crescimento, a gente sabe que a gente vai ter complicação, então a gente tem que ter preparado para elas, e a gente precisa de um planejamento muito detalhado para diminuir as complicações. Nas intraoperatórias, a gente tem um problema de posicionamento de implantes, isso a gente consegue contornar hoje com navegação, que já é uma realidade em alguns hospitais, e futuramente com robótica, que também já é uma realidade fora do Brasil, mas a gente ainda não tem no Brasil. A gente tem complicação intraoperatória com uso de tração, com sangramento, com anafilaxia e principalmente com o risco de lesão neurológica, então é muito importante a neuromonitorização durante essas cirurgias. No pós-operatório, essas crianças têm uma taxa aumentada de infecção, necrose de pele e deiscência, principalmente nos casos em que a gente faz as osteotomias e nos casos, por exemplo, de mielomeningocele comum, fístula licórica, dor. A gente tem que ter um tratamento no pré-operatório, no pós-operatório, para diminuir os problemas de obstipação,
náusea, vômitos. Várias dessas crianças têm dispositivos de derivação e que podem ser obstruídos num processo de cirurgia. Então, a gente tem que fazer tomo pré- e pós-operatório para avaliar a pressão intracraniana nessas crianças. Crianças que têm malformação podem ter medula presa e podem evoluir no pós-operatório também com aumento de espasticidade, com alguma perda neurológica. E a gente tem um problema de soltura e quebra de material também. Então, isso nos leva a uns trabalhos. A gente pegou nossos pacientes mais desafiadores, que eram os de mielomeningocele, e a gente avaliou que a gente teve uma taxa de cerca de 40% de complicação, né, tratando essa população. E, para nossa surpresa, mesmo com essa taxa de complicação enorme, os índices de qualidade de vida, tanto para a criança quanto para o cuidador, mostraram que eles estavam satisfeitos, mesmo quando nessa taxa alta de complicação. Isso nos ajudou a desenvolver, junto à ACD, onde o grupo de coluna tem o grupo de coluna do IoT tem um braço, a participar desse protocolo. A doutora Ana Lúcia também participou muito ativamente da criação disso, mas envolve tanto o preparo pré-operatório, preparo intestinal, cuidado intestinal pós-operatório, e o que realmente mudou muito a história de complicações dessas pacientes foi o uso de antibiótico preemptivo. Então, para essas crianças que não controlam esfíncter, que são colonizadas, a gente utiliza um esquema preemptivo de antibiótico que realmente diminuiu muito a taxa de infecção. E a gente também utiliza o curativo a vácuo, que a gente deixa por 5 dias, evitando contaminação com fezes e urina. Para vocês verem, a gente tem na SRS um braço científico que nos ajuda a tratar essas crianças. Essa é a pequena lista de check-out que a gente faz no pré, no intra e no pós-operatório dessas crianças para tentar diminuir as complicações. Então, de lição para casa, é um tema de alta complexidade que exige uma abordagem multidisciplinar. O cirurgião não resolve nada sozinho, precisa do pediatra, precisa do fisiatra, precisa da infectologista, precisa do anestesista, precisa do intensivista, precisa da físio, da TO, toda uma equipe para a gente conseguir manejar esses pacientes. Hoje a gente tem procedimentos de maior poder de correção, mas o melhor continua sendo ter o diagnóstico precoce, ter intervenções menores e mais precoces para tornar as cirurgias menores e mais seguras até o desenvolvimento dessa criança e poder fazer uma cirurgia definitiva com maior segurança. Muito obrigado.